Boa noite. Hoje falaremos sobre a literatura infantil na visão de Vygotsky e a sua contribuição na educação especial. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Ana Paula Paz da Silva, sou professora do município de Cachoeira, no Rio Grande do Sul. Trabalho com crianças de pré-maternal, com 5 crianças de educação especial. Eu sou uma pessoa mediana, cabelo moreno, pele branca. Estou sentada uma parede branca atrás, com o apoio de 2 almofadas brancas e verdes. Boa noite, eu sou a professora Dulce, eu atuo na rede municipal de Aparecida de Goiânia, centro-oeste do Brasil, coração do Brasil. Eu sou uma professora de pele negra, estou vestida com uma blusa de estampa de oncinha, que eu gosto muito. Estou com um colarzinho com pingente vermelho, uso óculos e tenho o cabelo vermelho. Atrás de mim, a parede branca e um quadro na parede estampado com girassóis. Eu trabalho na rede especial, né? De manhã com uma criança autista, à tarde acompanho como professora de apoio de uma aluna com síndrome de Down. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ludmila. Assim como a Dulce, eu também sou do centro-oeste da cidade de Goiânia. Eu sou uma mulher negra, de cabelos lisos. Tenho atrás de mim uma parede de fundo branco. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal de Goiás, na Secretaria de Inclusão, Diretoria de Acessibilidade, onde eu atendo e atuo com estudantes da graduação, pessoas com deficiência e com transtornos do desenvolvimento. Eu estou vestindo hoje uma camiseta preta. Minha função na Universidade Federal é psicopedagoga. E hoje nós falaremos então sobre a literatura infantil na visão de Vygotsky. Como a perspectiva sócio-histórica influenciou positivamente e sua grande contribuição na educação especial. Bom, pessoal, atualmente a literatura infantil ela é um instrumento essencial para o desenvolvimento integral da criança. E segundo Vygotsky, a linguagem ela não é só um mero instrumento de comunicação. Ela forma a subjetividade, ela promove pertencimento cultural. A visão de Vygotsky, um dos principais conceitos vygotskianos, é de que o sujeito se forma, então, dentro da perspectiva social, histórico e também cultural. A professora Ivone Garcia Barbosa, que é daqui da Universidade Federal, adota, inclusive, ela define a perspectiva vygotskiana como sócio-histórica e cultural. E ela se dá em um contexto dialético, onde o professor, os outros estudantes, eles se relacionam influenciando então a sua formação. Entre os principais conceitos de Vygotsky está então a mediação, porque é na mediação com o outro, professor, criança e a criança mais experiente que auxilia a outra, por exemplo, a amarrar um sapato, é que se dá então a constituição do conhecimento. A mediação do professor ela é extremamente necessária, considerando que o livro ele não é somente uma fonte de prazer, mas ela se constitui culturalmente na formação de uma criança, seja ela neurotípica ou seja ela na situação de inclusão. Então, a criança em idade pré-escolar, ela se envolve no mundo ilusório e o livro tem um papel fundamental nesse processo. Entre os principais conceitos de Vygotsky está a Zona de Desenvolvimento Proximal, também conhecida como ZDP. Nessa zona, ela é definida, então, como aquelas funções que ainda não amadureceram. Elas ainda são embrionárias, elas estão nascendo e se desenvolvendo. É o espaço entre o que a criança realiza sozinha e o que ela consegue realizar com o apoio. Ela ainda está em fase de desenvolvimento. Essas funções, elas amadurecerão com o tempo e com a aprendizagem. Outro conceito importante é o da imaginação e linguagem, e a literatura, ela atinge esse simbólico, né? Contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e afetivo.
E o professor ele começa a compreender, então, algo que a criança apresenta além da cultura, né? Que todo comportamento natural ele se faz e refaz de modo novo todo o curso do desenvolvimento, a partir da constituição histórica e social desse indivíduo. A linguagem, como elemento cultural e subjetivo, ela ultrapassa simplesmente uma forma de comunicação. Então, o pensamento ele não se exprime na palavra, mas nele ele se realiza. A linguagem, ela é uma constituição social e também cultural. Então, do ponto de vista interpsíquico, a linguagem ela é escrita, ela assume funções sociais. Daí a grande importância da literatura na educação infantil. Bem, essa utilização de contextos históricos, de histórias que favorecem o pensamento e a imaginação da criança no contexto da educação especial, ela favorece a expressão e a identidade. Bom, acontece nos conceitos de Vygotsky a dupla mediação semiótica e também a representação simbólica. A dupla mediação semiótica ela envolve o mediador, que pode ser o professor, pode ser o cuidador, pode ser um outro estudante mais experiente, e também os signos culturais, como a linguagem escrita e a linguagem visual. Vygotsky ele aponta que o desenvolvimento ocorre na interação entre o sujeito mediado por sistemas simbólicos. Esses sistemas simbólicos, então, incluem a linguagem e outros sistemas que compõem a cultura e a sociedade. A partir desses princípios vigotskianos, o papel da literatura na educação infantil é primordial, porque ele promove, então, a imaginação, a criatividade e todo o desenvolvimento simbólico. A atividade criadora, então, ela faz parte desse contexto da literatura. A partir desse contexto, a professora Dulce nos trouxe elementos que ela utiliza na sua prática pedagógica com crianças. E a praxis pedagógica, também trazida por Vygotsky, ela é, então, a prática e a teoria de forma muito integralizada. Ela ultrapassa a somatória de prática e teoria. Ele estabelece um elo entre o pensamento e a realidade, praticando, então, colocando aspectos do desenvolvimento como prática pedagógica transformadora. A praxis pedagógica, assim como a professora Dulce nos trouxe apostilas, livros, ela estabelece então situações que promovem a diversidade e a inclusão. E a partir desse planejamento de atividades, né, no contexto da educação especial, que interligue os temas literários. Por exemplo, para um estudante cego, a utilização do braille, estudantes surdos ou com deficiência auditiva, pode-se fazer o uso de audiobooks. São práticas que vão promover as potencialidades de cada estudante dentro da sua especificidade. Esses conceitos, então, tanto científicos quanto espontâneos, porque o conhecimento ele também pode ser espontâneo. Ele pode partir das práticas transformadoras na educação especial, e a literatura infantil ela é um recurso inclusivo. A perspectiva histórico-cultural de Vygotsky ela é desenvolvida em grande parte a partir dos seus estudos da defeitologia, que não limita o estudante às suas condições biológicas, mas ela percebe o ser humano, percebe essa criança em volta dentro das suas potencialidades, dentro da sua inserção social enquanto processo de mediação efetiva, onde essa criança se sente incluída e visibilizada em livros que incluem processos, por exemplo, de inclusão, livros que trazem contextos também de inclusão, e todas essas situações favorecem a educação inclusiva, onde a mediação entre professor e estudantes ela é efetiva. Bem, essas são algumas referências que nós utilizamos na Constituição no nosso trabalho. Nós agradecemos o total apoio do nosso professor tutor, professor Luciano Antônio. Tem sido um curso muito profícuo para a nossa atuação enquanto professoras,
em diversos aspectos, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental e, no meu caso, do ensino superior. Agradecemos a todos e esperamos ter contribuído com mais conhecimento da educação inclusiva e as influências de Vygotsky sobre essa área do conhecimento. Obrigada a todos. Boa noite.